Pessoal, boa noite. Hoje a nossa matéria é de cozinha goiana. Nada melhor do que uma goiana nata para poder dar essa aula para vocês, né? Da faculdade, eu sou a única gastrônoma que realmente é goiana, né? Eu nasci e fui criada em Goiás. Eu nunca morei em outro estado, né? Eu já morei em outras cidades, mas nunca morei em outro estado. Então eu sou goiana raiz mesmo. E eu vivia brincando com vocês em relação as palavras em francês e em italiano que a gente tinha que falar nas outras aulas, o quanto eu sofria por conta do meu sotaque, né? Então agora eu posso extravasar aqui, porque eu tenho certeza que nada vai sair errado por conta do meu sotaque mesmo, que é bem goiano, bem forte, e eu compreendo isso em mim. Bom, mudei o cenário, não sei se vocês repararam, ó, ninguém vai ficar vendo meus armários mais, mas eu mudei o cenário porque acho que a luz aqui fica melhor. Então eu tô sem o computador na minha frente, então vocês vão ver mais eu mexendo no caderno e tudo mais. Não vou passar slide hoje, nenhuma apostila, porque é uma matéria bem tranquila. Como eu vou perguntar no grupo, na verdade, essa parte, porque eu não sei quem é goiano ou quem não é, mas eu acredito que muita gente já está familiarizado com a nossa culinária. Então, como é uma matéria muito tranquila, gente, eu acho que vai ser a matéria mais tranquila que vocês vão ter na gastronomia. Porque além da cozinha goiana ser muito tranquila, ser muito prática, muito fácil, a gente já tá no nosso cotidiano, né? Já tá na nossa vida. Não tem um dia que a gente não coma alguma coisa que seja goiana. Salvo exceções, claro. Bom, eu sei que às vezes vai parecer que a gente tá tendo aula de geografia, mas eu juro que não é de gastronomia mesmo, tá? Eu vou começar aqui falando um pouquinho geograficamente de Goiás, né? Eu acho que para a gente entender o conceito da culinária, a gente precisa saber de antes, a gente precisa saber como começou tudo, de onde que veio tudo. Então, geograficamente falando, né, o Goiás está numa região muito estratégica, né? Porque ela está no centro do país. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem 246 municípios. Eu até anotei aqui, porque é muita coisa para não esquecer. A gente tem 246 municípios registrados, com uma área total de mais ou menos 340 quilômetros quadrados. O estado é dividido em 18 micro-regiões. Isso eu também anotei porque eu quero falar cada uma para vocês, porque mais à frente a gente vai dar uma estudada assim, não de cada uma, né? Porque, gente, é impossível a gente estudar 246 municípios nesse tempo que a gente tem. Mas a gente vai vendo no decor das cidades, as cidades são mais principais e tudo mais. Mas voltando lá nas micro-regiões, a gente começa por Chapada dos Veadeiros, Porangatu. Gente, tem cidade aqui que nem eu, que sou goiana, sabia que era cidade. Depois, se vocês quiserem, quem tiver interesse, eu passo o link do site que tem todas as cidades. E cada cidade tem seu link explicando mais sobre cada cidade. Mas voltando lá. Chapada dos Veadeiros, Porangatu, Aragarças, Rio Vermelho, São Miguel do Araguaia, em torno do Distrito Federal, Vão do Paraná, Anápolis, Anicuns, Ceres, Goiânia, Iporá, Catalão, Meia Ponte, Pires do Rio, Quirinópolis, Sudoeste de Goiás e Vale do Rio dos Bois. Essas são as 18 micro-regiões. E aí a gente ainda é dividido entre sul, leste, oeste e tudo mais. Vou falar um pouquinho da história para vocês de como começou Goiás. Né? Goiás começou através dos bandeirantes que saíram de São Paulo e veio para Goiás em busca de ouro. Eu acredito que a maioria das pessoas assim que são goianas sabem disso porque a gente aprende isso na escola e tudo mais. Então eles saíram de São Paulo e vieram para Goiás em busca do ouro. Quando eles chegaram aqui, né, aqui já tinha alguns indígenas, né, alguns nativos e tudo mais. E aí o que acontece? A nossa cultura, para ela ser formada, ela começou a acontecer uma mistura entre os nativos, os bandeirantes e alguns negros que já estavam aqui. Então isso formou a cultura do estado de Goiás. As nossas principais cidades históricas é Corumbá de Goiás, eu não sei se já teve alguém que foi, Pirinópolis. Eu sou completamente apaixonada por Pirinópolis, então assim, sempre que alguém me perguntar da cidade, eu sou muito suspeita para falar, eu até falo. Eu já tenho 2 anos que eu não vou em Pirinópolis, mas eu ia uma vez por ano, e agora sim, né, com a pandemia e tudo mais, vai se estender um pouquinho isso, mas já teve anos de eu ir 2 vezes no ano. Sempre eu procurava acompanhar o circuito gastronômico que tem. Eu não sei, não lembro qual foi o último circuito que eu fui, mas eu acho que ainda acontece o circuito em Caldas, né? Eu sempre ia em Caldas e Pirinópolis. E cidade de Goiás, o que todo mundo chama de Goiás só, né? Também já tive o privilégio de conhecer.
apesar de ser muito parecida com Pirenópolis, tem as suas peculiaridades. E Cidade de Goiás antigamente chamava Vila Boa e ela foi a primeira capital de Goiás, né? Hoje a gente sabe que a capital é Goiânia. Outra coisa que eu me perdi aqui. Uma coisa que eu queria falar para vocês também era a origem do nome, né, do estado, do nome do estado, né? Goiás vem de Guaiás, né, que é tupi, que escreve de uma maneira diferente, escreve com W e Y, e o significado, aí, assim, né, tem origem disso e aí até chegou em Goiás. E o significado é indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça. Agora vamos entrar, já falamos geograficamente, acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. E aí a gente pode, que eu estava falando para vocês em relação à cultura, que veio dessa mistura e tudo mais. Agora entrando na parte da culinária, a gente tem que entender também que a nossa gastronomia goiana, ela sofre influência de outros lugares também, né? A gente sofre influência da Bahia, de Minas, São Paulo, então assim, muitos lugares. E isso é uma semelhança na gastronomia que vocês vão ver em tudo. Se a gente for conversar sobre culinária francesa, a gente vai ver que teve influência de outros países. Culinária italiana teve influência, né? Eu tô falando das matérias que eu já dei aula para vocês. Cozinha mediterrânea, a gente vai ver que tem influência, afinal são inúmeros países. Então sempre, gente, a gastronomia sempre vai ter influência de algum lugar, de algum estado, de algum país, seja o que for, a gente sempre vai ter alguma influência. E eu acho que essa é a parte mais mágica da gastronomia, né? Porque a gente pega uma coisa aqui, uma coisa ali que a gente aprendeu e no final forma essa cultura maravilhosa. E assim, eu sou goiana, gente, tudo que eu vou falar aqui vai ser muito suspeito, mas eu sou completamente apaixonada pela nossa culinária e eu acho que o método que a gente usa para usar o que a gente tem aqui é muito valioso, porque se você for pegar os antepassados de todo mundo, né, de todas as pessoas que são goianas, você vai ver que a gente sempre dá prioridade para as nossas coisas, para os ingredientes que a gente tem disponível no Cerrado. Então eu acho isso muito bonito. E como a gente estava conversando, quem era meu aluno no semestre passado, que a gente estava falando sobre as questões familiares da Itália, a gente consegue ver isso também em Goiás, porque é muito de pai para filho aqui. E cada um tem muito a sua receita. Aqui ninguém faz as coisas iguaizinhos. Você não vai entrar na internet e pegar uma receita idêntica de um arroz com piqui, por exemplo, e achar que todo mundo faz arroz com piqui assim aqui. Não é, as coisas não são assim, né? Cada família tem a sua receita que é passada de pai para filho. E cada vez que passa de uma pessoa para outra, acontece uma mudancinha aqui, outra ali, cada vez mais melhorando o prato e não prejudicando. E eu acho que isso faz a gente ser referência em todo lugar, né? Porque às vezes você chega e quando você fala de Goiás, as pessoas já conhecem algumas coisas, já perguntam, já falam, e tal, e o piqui, não sei o quê, e tudo mais. Então, assim, essa estratégia que a gente usa de usar o que a gente tem aqui, aproveitar o que a gente tem aqui e de melhor é muito gratificante para as pessoas que são goianas e ser reconhecidos fora daqui, né? Fora de Goiás. Então, vamos falar um pouquinho. Eu fiz meu cronograma aqui, mas eu já ultrapassei ele, né? O que eu estava falando sobre a culinária goiana é uma das mais ricas e saborosas do Brasil, por ela ser do país, né? Cheia de temperos, sabores e o que eu falei da gente usar os ingredientes locais, principalmente vindos do Cerrado, né, que é um diferencial pra gente. Agora vamos falar um pouquinho de comida típica. Gente, não tem como a gente começar a falar de culinária goiana sem falar do piqui. É impossível, impossível. Eu não vou entrar... Gente, é sexta-feira. Eu sei que a primeira semana de aula é a mais cansativa. Então eu não vou dar uma aula pra vocês aqui de 1 hora, não. Hoje a aula vai ser curtíssima, eu vou liberar vocês mais cedo, vai ser bem tranquilinho. Eu vou entrar na próxima aula, a gente vai começar a ver mais a fundo os principais pratos típicos e tudo mais, e começar as aulas práticas. Não tem como falar de culinária goiana sem falar do piqui. É impossível, improvável. Tudo. Piqui é a nossa referência. Assim, gente, eu sou uma pessoa que gosta de piqui, tá? Eu não tô do lado oposto, eu gosto de piqui. Mas eu não sou aquele tipo de pessoa que, meu Deus, piqui, minha vida, eu preciso comer piqui, não vem a época do piqui, não.
Então, eu amo piqui, como piqui, tranquilamente, pode colocar em todas as refeições que eu não me importo e tudo mais, mas não é uma coisa que eu morreria pra comer. Mas eu acho que isso é... Desculpa pelo barulho, gente. Eu acho que isso vem muito assim, né? Eu como piqui desde que eu nasci, praticamente. Então, pra mim, eu já tô mais adepta ao piqui. Já tem gente que não, começou a comer piqui agora, então, né, se encanta. Já tem gente que odeia, né? Piqui não tem como você ficar no meio, ou você ama ou você odeia. Tem gente que não suporta nem o cheiro do piqui, eu já amo tudo, inclusive o cheiro. Então vamos começar o primeiro prato típico que a gente vai ver mais aprofundadamente. Eu só vou falar um pouco aqui pra vocês de cada um. Mas o primeiro que a gente vai ver e a gente vai fazer, vamos aproveitar, né, que estamos na época, então vamos fazer receitas com piqui. Na minha época de faculdade, quando eu não lembro se a minha matéria chamava Cozinha Goiana, agora eu não me recordo o nome da matéria. Mas a gente teve que, não, na verdade não era nem matéria. Na minha época da graduação, a gente tinha que fazer todo ano um trabalho que chamava, esqueci o nome agora. A gente tinha que dar uma aula, a gente montava os grupos e tinha que dar uma aula para a faculdade inteira. Cozinha Show, que chamava. E aí teve um ano, acho que era no meu segundo ano da faculdade, que era, ou não foi no terceiro? Não, foi no segundo ano da faculdade. A gente podia fazer qualquer prato, qualquer releitura, mas a gente tinha que colocar um ingrediente goiano. Aí eu fiz banoffee, o meu grupo fez banoffee, e a gente fez uma redução de piqui e serviu com essa banoffee. Gente, pode parecer estranho, mas ficou incrivelmente maravilhoso. Se eu conseguir achar a foto, vou mandar pra vocês verem como que a gente fez. E todos os anos a gente tirou nota alta, não vou falar que a gente tirou nota máxima, mas esse ano a gente tirou nota máxima. O meu grupo, a gente até era conhecido na faculdade como os gastroqueridos. A gente tem uniforme e tudo mais. A gente levava realmente a sério essas questões da aula show. E foi o ano que a gente tirou nota máxima e o nosso trabalho foi o mais elogiado da faculdade. E o sabor, gente, vocês não têm noção. Que sabor. Deu um trabalho lascado também pra fazer, mas o sabor era muito bom. Se eu conseguir achar a foto, eu vou mostrar pra vocês. Então o pequi, a gente consegue englobar ele em tudo que a gente for fazer. Então quando a gente for fazer as aulas práticas, gente, usem e abusem da criatividade de vocês com o pequi. Eu, particularmente, amo arroz com pequi. Arroz com pequi, frango com pequi, esse pra mim são os meus pratos prediletos. Tem algumas coisas que eu não, igual picolé, sorvete de pequi, esses eu já fico mais assim, eu prefiro os tradicionais. Mas em todo lugar que você for em Goiás, você vai encontrar o piqui, você vai encontrar uma receita tradicional da cidade com piqui, você vai encontrar a receita tradicional de uma família específica com piqui, tudo sempre vai ter piqui, gente. Piqui, aí eu falo até piqui mesmo, né? É pequi. Mas é um dos nossos ingredientes principais do Cerrado e é o que as pessoas mais gostam de usar e é onde a gente é mais reconhecido com as nossas receitas de piqui. O segundo prato que eu escolhi aqui, eu fiz uma lista meio que eu fui pensando e fui vendo e fui lembrando e fui fazendo a minha lista aqui. Não significa que o piqui, por eu ter falado primeiro, ele tá lá no topo da lista, não. É porque eu fui fazendo o que eu ia lembrando, né? Como boa goiana, mas eu considero o piqui como o prato principal. O segundo, eu até consideraria ele o primeiro. Só que eu tava pensando, o primeiro ele é ainda o máximo, assim, ó, que tá lá em cima quando se fala de Goiás. E o segundo é a pamonha, gente. Pelo amor de Deus, fala que não tem ninguém aqui que não gosta de pamonha, não, porque pamonha é muito bom. Nossa, eu comecei a estudar pra dar aula pra vocês, eu tinha acabado de tomar café, que eu tô gravando cedo, não tô gravando à noite, eu dei boa noite, mas eu tô gravando cedo. E eu já tava com muita vontade de comer. Tava com vontade de ir pra cozinha e fazer a primeira coisa que eu achasse aqui que fosse goiana. E eu acho que não tem nada aqui em casa. A pamonha. Lembra que eu tava falando pra vocês no começo do vídeo dessa questão de que cada família tem a sua receita? Né? Claro que a base da pamonha é sempre a mesma, né? O milho e tudo mais, blá blá, do jeito de fazer. Gente, eu queria muito fazer pamonha com vocês. Nossa... a gente não fez a faculdade, teve um curso só, mas eu acho que eu nem fui nesse dia. Mas eu queria muito fazer pamonha com vocês. Não é que eu sei fazer pamonha assim, Deus do primeiro passo, não. Mas a minha mãe,
né? Eu tô tipo aquelas professoras que ficam falando da vida pessoal delas, mas não tem como eu não colocar a minha vida aqui pra vocês, porque, né, como eu falei, eu sou goiana, goiana mesmo. A minha mãe mora na fazenda, então, assim, fazer pamonha é juntar, tipo, a família inteira e ir todo mundo pra lá fazer pamonha. Então, a gente faz pamonha direto. No começo, antes de eu começar a dar aula pra vocês, a gente fazia pamonha, tipo, todos os dias. Todos os dias eu tava na fazenda fazendo pamonha. Então, eu sei fazer, né? Não é que eu faça, mas eu sei fazer. Se eu conseguir gravar uma aula pra vocês lá, porque eu não consigo gravar muito, dependendo do horário, eu não consigo gravar muito por causa do meu serviço, né? Eu vou gravar pra vocês a gente fazendo pamonha. E, gente, choveu, caiu uma gotinha de água que seja, todo mundo quer uma pamonha. Não tem jeito. E, ó, isso aqui é registrado, não é a Maria Paula que tá falando, gente. Não existe pamonha igual a que a gente faz. Não existe. Não tem como, tá? Todos os estados do mundo pode tentar, fora do Brasil pode tentar, mas não existe a pamonha que a gente faz. É fora de condições. Inclusive, que vontade de comer uma pamonha. Terceiro prato. Eu até acho assim que é um prato muito principal e é um prato muito conhecido mesmo, realmente, quando vem pessoas de outros lugares ou quando a gente vai visitar algumas cidades turísticas. Saudades da minha cadeira do computador. A gente sempre busca esse prato em específico. Só que assim, pra mim, é muito superestimado esse prato. Não é tudo isso que todo mundo fala. E assim, claro, já encontrei receitas maravilhosas, incríveis, de um sabor sem igual, mas ainda já encontrei receitas péssimas, principalmente em cidade turística. É o empadão, gente. Nunca comi um empadão goiano em Caldas, eu acho. Não, acho que não. Então não sei se aí teria algum bom. Já comi muito empadão em Pirinópolis, gente. Tem do melhor e tem do pior. Então, assim, por isso que eu falo que é superestimado esse prato. Porque, assim, todo lugar, toda cidade histórica que você vai, ou praticamente toda cidade goiana tem um empadão. Aqui em Morrinhos eu conheço uma pessoa que faz, mas eu nunca fui de encontrar assim, não. Ah, não, mentira, eu já comi empadão em Caldas, sim. Naquele posto que tem na saída lá. Mas tem muitos anos, era gostosinho. Então, assim, o empadão goiano eu acho ele muito superestimado. Mas, assim, é um prato incrível. E como eu falei dessa questão da... A gente pode até tentar reproduzir ele também, apesar de que eu acho, assim, começar desde a massa, meu Deus, e seria uma aula de 2 horas. E até fazer recheio, até fazer tudo. Cada família tem o seu jeito, cada cidade histórica que você vai tem o seu jeito, igual lá em Pirinópolis tem lugares que eles desinformam na hora pra você e tudo mais. Como que eu posso falar? Como que é a palavra? Tem várias opções de recheio, né? Não era essa palavra que eu queria usar não, mas dá pra vocês entenderem. Tem várias opções de recheio. Vocês vão achar um empadão goiano só com frango, normalzinho. Ou vocês vão achar um empadão goiano que tem de tudo que você imaginar ele, que você não consegue nem diferenciar o sabor de cada um. Tem empadão com linguiça, com queijo, com pimenta, com guariroba, com piqui, com linguiça, com tudo. Já devo ter falado linguiça. Com tudo que você imaginar. Tem um empadão. Então é o que eu sempre falo pra vocês e é o que eu sempre vou continuar falando. Sempre vem da família, sempre vem do lugar que você tá, sempre vem da ocasião. Se você for pegar o primeiro, o mais tradicional, ele vai ser a massa fininha. Lembrando, gente, o empadão ele sempre tem que ser com a massa fininha. E outra coisa, quando a gente vai produzir o empadão, a gente tem que tomar muito cuidado com o molho do frango para ele não aguar a massa. Se for muito molhadinho e a massa muito fina, vai ficar aquela massa aguada e não vai ser um sabor tão gostoso. Então, o empadão a gente sempre vai ver isso, a gente sempre vai ver lugares que tem empadão, tem lugares que te dá todas as opções que você quiser, né? Desde o tradicional, desde o cheio de coisa. Aqui a gente é cheio de falar a moda, né? Cheio de a moda das vidas. Então, assim, mas é um prato que aonde você vai encontrar empadão, você vai saber do empadão, alguém vai reproduzir o empadão. Esses três eu acho que são os principais, assim, pratos mesmo que eu tô falando, né, que vem de origem antiga e tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho da guariroba e do angu de milho verde, né? A guariroba, todo mundo sabe, é uma palmeira que é típica do Cerrado brasileiro e ela é bem amarga. E voltamos na mesma coisa do piqui. Ou a gente ama a guariroba ou a gente odeia a guariroba. Não dá pra ficar no meio termo. Né? Eu particularmente amo guariroba. Na verdade eu amo tudo, né? Vocês já repararam. Eu amo guariroba e
Eu vou até ensinar uma receita de guariroba pra vocês que eu faço, que é muito boa. Meu pai amado. E a guariroba é uma coisa que a gente hoje a gente encontra guariroba em tudo, né? Igual pamonha. Aqui em Morrinhos mesmo tem pamonharia que faz pamonha com guariroba. A gente encontra no empadão, arroz, panelinha, salada, tudo tem guariroba. Mas, gente, eu acho que essa questão da guariroba é mais o goiano mesmo que gosta, porque eu não conheço, assim, ninguém que não é de Goiás ou das redondezas aqui falar que gosta de guariroba. Ou que, ao menos, citar guariroba em alguma coisa. O angu de milho verde, né? O angu eu acho que é o prato mais tradicional, mais fácil e mais rápido de você fazer, né? Porque é milho, água e sal. E às vezes você vai achar alguém que coloca leite, né? O angu não é um prato que eu vou falar assim pra vocês, não, eu gosto. Não, pra mim, tanto faz. Comer e não comer. Muitas famílias gostam de servir o angu acompanhado de molho de frango e normalmente o molho de frango é caipira, né? Que o frango caipira também fica nessa entre o piqui e a guariroba. Ou você ama ou você odeia, né? Meio termo não dá. Eu fui criada na fazenda, então óbvio que eu amo. Mas não é algo também igual piqui que eu mataria pra comer. Então a gente sempre serve um angu com alguma coisa. Então assim, eu não sou muito fã de angu não. Pra mim não faz muita diferença o angu. Mas eu sei que tem família aqui que não abre mão de maneira alguma de um almoço que tenha algum molho ter um angu. Né? E tem o angu tradicional, é esse que eu falei pra vocês, feito com milho, água e sal ou um pouco de leite. E claro que tem gente que já mudou totalmente a receita do angu. Claro que fez uma releitura e aí acrescenta 1 milhão de coisas no angu, né? Mas o tradicional é esse que eu tô falando pra vocês. Gente, a minha lista aqui são 8 pratos. Tem um prato aqui, nem é um prato na verdade, eu vou deixar pra falar isso no final. Ele tá em sexto, mas eu vou falar isso no final. Vamos falar da panelinha, que é algo que foi criado aqui em Goiás. Quem foi em Pirenópolis e não comer panelinha tá indo em Pirenópolis errado, porque lá é o rei das panelinhas. Desculpa pelo barulho, gente, de novo, porque meu vizinho tá reformando aqui, tá uma barulheira. E arroz com suã. Lógico que se eu fosse pegar todos os pratos que são goianos, eu ia aqui gastar meu caderno inteiro só com os pratos, né? Então, assim, eu coloquei alguns que são os mais principais e vou abrir uma discussão no grupo pra gente falar mais sobre outros pratos. O arroz com suã, gente, acho que eu não sei, às vezes vocês me falam se tem necessidade de eu ficar explicando prato por prato, porque eu acho que todo mundo conhece, né? O arroz com suã é muito tradicional, principalmente nessas cidades mais do interior, né? Que as famílias matam o próprio porco e tudo mais. A panelinha é sempre uma carne, é como se fosse um risoto, mas com arroz normal. Então é sempre uma carne, sempre alguma... como que eu vou falar? Tem gente que coloca mais de uma carne e tudo mais. Eu acho que é um dos pratos que a gente vai reproduzir também. Gente, o que eu tava falando pra vocês, que tá aqui nos meus pratos, é uma coisa que se você não vier em Goiás, se você não comer, você não vem em Goiás certo. É o x-salada, gente. Ou qualquer outro sanduíche de pit dog. Quem nunca na vida foi num pit dog comer um x-salada, né? Então, assim, o x-salada, se você abrir sites tradicionais mesmo, não tô falando de nada em PDF, nada muito assim não. Se você abrir qualquer site tradicional, no Google ou em qualquer outro lugar de pesquisa, gente, vocês vão achar os sanduíches inclusos nisso. Em toda cidade, em todo lugar, a gente tem inúmeros pit dogs. Gente, vai em Goiânia, dá uma desfiladinha lá pra vocês verem, tem inúmeros. Aqui em Morrinhos mesmo, você trupica, você cai dentro de um lugar que vende sanduíche. Às vezes a pessoa nem tem a empresa em si, ela só vende em casa mesmo. Caldas também, eu sei que é muito assim. Quem nunca foi num rolê da vida e terminou num pit dog? Então é algo que é muito do goiano, né? Não sei se em outros estados tem essa mesma... Vou falar receita, mas nem é receita, né? Da nossa tradição aqui com sanduíche e tudo mais. Então, assim, é muito nosso isso, né? E, assim, o x-salada, o que é tradicional em todos, vocês vão achar é o alface tomate, né? Que seria salada. Mas cada um faz de um jeito, cada um tem um sabor. E, nossa, é realmente muito a marca do goiano. Tudo isso que eu falei aqui. Eu tiraria um pouquinho o arroz com suã, o angu, porque assim, é muito específico de algumas famílias, né?
Tem família aqui que não faz, que não é acostumado a fazer, não é acostumado a comer, pessoas mais novas não gostam e tudo mais. Mas o x-salada, o piqui, o empadão, a guariroba, gente, é muito a nossa marca registrada mesmo. É marca de Goiás mesmo. O que eu quero passar para vocês com essa matéria, gente? Eu, como goiana, eu quero levar o melhor de Goiás para todo mundo, independente da pessoa ser goiano também ou não. Então, o que a gente puder ver do tão grandioso que é o nosso estado, eu vou passar para vocês. Igual eu falei, às vezes a gente vai achar que a gente está tendo aula de geografia, mas não é gastronomia. Vocês precisam ter essa bagagem, vocês precisam entender, principalmente se vocês forem ficar aqui no estado, independente da cidade que seja, não estamos falando da cidade, estamos falando de estado. Se vocês forem ficar por aqui, vocês precisam ter essa bagagem, vocês precisam entender como começou tudo, vocês precisam entender o porquê que a gente usa certas coisas, o porquê que certas coisas são feitas de X tipo, o porquê que é importante manter a tradicionalidade, o porquê que é importante passar isso adiante, né? Eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho para vocês de Goiás, da culinária, toda a receita que eu souber, do mais íntimo da minha família, eu vou passar para vocês, como eu aprendi com a minha avó, eu vou passar tudo para vocês que eu souber. Porque eu quero que vocês saiam daqui, que vocês chegam lá no 6º período, terminem essa faculdade sabendo tudo sobre tudo. O mais importante possível que vocês podem carregar da gastronomia. Porque eu quero que daqui 10 anos, quando vocês se tornarem profissionais reconhecidos,